Israel ocupa um lugar especial nos corações de crentes no mundo, especialmente cristãos, pois muitas vezes é conhecido como a Terra Santa. Ultimamente, esta terra tem chamado a atenção devido a sinais aterrorizantes que algumas pessoas acreditam apontar para um evento significativo chamado de arrebatamento. Esses sinais estão nos conduzindo para o fim dos tempos? Vamos descobrir mais sobre os sinais misteriosos neste vídeo. Primeiro, vamos entender o que é o arrebatamento. É uma crença entre muitos cristãos sobre um evento futuro em que seguidores de Jesus, tanto vivos como falecidos, terão uma ascensão sobrenatural ao céu para encontrar Jesus. Existem várias profecias sobre o papel de Israel nos tempos finais, incluindo conflitos, um retorno em massa de judeus para Israel, um tratado de paz de 7 anos com o anticristo, a reconstrução do templo em Jerusalém e a restauração de Israel. E como mencionamos, um desses sinais é a reconstrução do terceiro templo. A ideia de reconstruir o terceiro templo em Jerusalém tem uma imensa importância cultural e espiritual, especialmente dentro da comunidade judaica ortodoxa. Curiosamente, é considerado ainda mais vital do que os templos anteriores, que têm uma história de destruições. As raízes dessa ideia podem ser rastreadas até a Bíblia hebraica, onde profetas anteciparam que a chegada do Messias inauguraria a construção deste novo templo. No entanto, existe um desafio significativo aqui. O local proposto para o terceiro templo também abriga uma estrutura islâmica chamada Cúpula da Rocha. Essa situação tem levado a uma disputa de longa data entre israelenses e palestinos sobre quem tem autoridade sobre o monte do templo. Isso se tornou uma questão geopolítica complexa, com alguns países não reconhecendo oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Apesar desses desafios, o desejo de construir o terceiro templo permanece forte, tornando-o acessível para os adoradores judeus. No entanto, isso não é fácil devido à presença de indivíduos muçulmanos, particularmente mulheres vestidas com trajes tradicionais negros, que muitas vezes desencorajam visitantes judeus. Adicionando à complexidade, líderes muçulmanos argumentam que nunca houve um templo naquele local. O terceiro templo tem uma imensa importância religiosa e histórica para o povo judeu, pois simboliza o restabelecimento de um local sagrado central para sua fé. No entanto, construí-lo enfrenta dificuldades que vão desde os desafios da construção física até os complexos fatores religiosos e políticos da região. Outro sinal que tem chamado a atenção é a descoberta relacionada ao Monte do Templo em Jerusalém. Este local possui uma imensa importância histórica e religiosa para as comunidades judaica e muçulmana. É um lugar onde camadas da história estão entrelaçadas com as crenças de muitas gerações. De acordo com uma recente descoberta, sob a mesquita de Al-Aqsa, há uma joia escondida, um lugar onde judeus costumavam realizar rituais de purificação espiritual. Isso tem grande significado, pois na tradição islâmica, essa mesquita é considerada construída pelo patriarca Abraão. O que é verdadeiramente cativante sobre essa descoberta é o efeito que ela tem, desafiando a sabedoria convencional de que nunca houve um antigo templo judaico nesse local. A história, de certa forma, está sendo reescrita. Imagine acadêmicos examinando registros britânicos antigos, revelando uma verdade surpreendente que corrobora a existência de um antigo templo no Monte do Templo. Isso não se trata apenas de arqueologia, é um testemunho profundo da herança religiosa e cultural duradoura, entrelaçada nas próprias pedras deste lugar sagrado. Essa descoberta é como encontrar uma peça perdida há muito tempo que redefine nossa compreensão deste local precioso, lançando nova luz sobre sua importância histórica e religiosa. Com a chegada dos bezerros vermelhos a Israel para o terceiro templo e com a ideia de reconstrução de um terceiro templo, um sinal assustador surgiu com a chegada desses bezerros vermelhos recentemente. 5 desses bezerros vermelhos especiais chegaram em Israel vindo de uma fazenda no Texas. Esses bezerros não são apenas quaisquer vacas. Eles têm menos de 1 ano de idade e precisam permanecer 100% vermelhos, sem qualquer mancha. Se permanecerem perfeitos, podem ser usados para criar cinzas como exigido pela lei judaica, para purificar aqueles que entraram em contato com um corpo morto. Essa purificação é necessária para que os sacerdotes Kohanim possam realizar seu trabalho em um futuro terceiro templo. As instruções para essa oferta de bezerros vermelho
São encontradas no livro de Números. Agora vem o sinal assustador, a cerimônia para o terceiro templo. Em uma cerimônia fascinante, ligada ao terceiro templo, um grupo especial de sacerdotes chamados de Kohanim e Levitas encenaram rituais antigos recentemente. Em 12 de outubro, a cerimônia antiga da água para o terceiro templo foi reencenada. Kohanins em trajes especiais e levitas com instrumentos musicais lideraram a procissão e a multidão seguiu entusiasticamente até as fontes de Siloé, um local antigo. Lá, uma jarra de água dourada foi usada para recolher água, concluindo com a bênção sacerdotal e a cerimônia do copo. Além das profecias do terceiro templo, um som de trombeta assustador também foi ouvido. Os sons estranhos de trombeta recentemente deixaram as pessoas no centro de Israel perplexas. Esses sons desconcertantes atravessaram fronteiras geográficas e nem mesmo as forças policiais e militares israelenses habilidosas puderam fornecer uma explicação definitiva. Esse fenômeno não se limita apenas a Israel. Sons similares e intrigantes chamados de sons do céu foram relatados em todo o mundo. O que torna esses sons únicos é a sua novidade, pois são diferentes dos ruídos cotidianos. Eles são descritos como gemidos sinistros ou vibrações metálicas que podem ser confundidos com instrumentos musicais. Esses sons estranhos têm provocado especulações sobre o seu significado mais profundo, potencialmente prenunciando eventos apocalípticos. Esses sons ressoam com narrativas bíblicas. Nas histórias bíblicas, as trombetas tiveram um papel significativo. Apocalipse, por exemplo, apresenta 7 trombetas tocadas pelos anjos, anunciando eventos ameaçadores. O conflito recente entre Israel e Gaza tem sido comparado a essas trombetas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que este é o aviso final. Ele disse que a Bíblia afirma que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra, e que este é um tempo para a guerra. Netanyahu enfatizou que o conflito em curso com o Hamas requer ação militar. A Batalha do Armagedon, como mencionado em Apocalipse 16:16. Armagedon não é apenas uma batalha colossal, mas simboliza uma rebelião contra o governo de Deus, um ponto de encontro para exércitos desafiando a autoridade divina. O Monte Megido, em Israel, conhecido por batalhas, empresta seu nome para o Armagedon e não está limitado a um único lugar, podendo envolver desastres naturais como terremotos, enchentes ou granizo. Esses eventos impactam nações que se desviaram, assemelhando-se a desastres globais recentes como deslizamentos de terra, doenças, incêndios florestais e relâmpagos. Armagedon significa uma força poderosa que provoca reflexão e mudança, encorajando as sociedades a repensar suas escolhas, promovendo reflexão e retorno a valores importantes em nosso mundo em constante mudança. Esses conceitos relacionam profecias antigas, história e eventos contemporâneos, instando à compreensão e unidade diante de desafios. Esses são alguns dos sinais aterrorizantes do arrebatamento que estão acontecendo em Israel e chocando o mundo. Comente abaixo as suas opiniões e subscreva para mais informações.